Muito bem. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo Fernandes da Cruz, médico formado pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente trabalho em dados de emergência na UPA Trapiche e também nas UTIs do Hospital do Coração e do Arthur Ramos. E também sou instrutor do ATLS e também membro editor do Instagram da página Papo de Clínica, que eu recomendo que vocês sigam, assim como eu também recomendo que vocês façam a TLS. Essa aula não é uma aula de ATLS, tá? A ATLS é todo um programa que envolve práticas, que envolve uma abordagem diferente. Essa aula é uma introdução que eu usei várias referências, inclusive a TLS, mas outros que estão no up-to-date e em outros locais também, alguns artigos também, para tentar sumarizar para vocês como realizar o atendimento inicial ao politraumatizado. Basicamente, o objetivo dessa aula é sistematizar, é organizar uma sequência lógica de atendimentos para reconhecer e tratar lesões imediatamente ameaçadoras à vida. É fazer com que vocês, só de olhar um paciente vítima de trauma, saiba o que você deve fazer para que esse paciente não morra, antes mesmo de você colher a história clínica dele, para você avaliar e estabilizar, tá? Lembrando que o atendimento ao trauma não para por aí. Depois de terminar essa avaliação, é uma avaliação primária, que é feita dessa maneira, procede-se uma avaliação secundária, que é a partir da qual você vai decidir se vai dar alta para o paciente, ou se o paciente precisa de um exame de imagem, ou laboratorial, ou se vai indicar já uma cirurgia para ele, tá? Então, dito isto, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, tá? O conceito de trauma é toda e qualquer lesão causada por uma força externa devido a acidentes, violência ou autoagressão. Já politrauma é quando uma dessas lesões ocorre em mais de um sistema, sendo um desses sistemas uma dessas lesões ameaçadoras à vida. Ou seja, a maioria dos politraumas que a gente vê por aí, graças a Deus, não é exatamente politrauma, é o que a gente chama mais de polirralado, sabe? Aquele paciente que caiu, se estrupiou todo, tá todo ralado, tá todo cheio de escoriações e tal, mas se você olhar direitinho, a pressão tá boa, a consciência tá boa, não teve nenhuma lesão grave, tá? Então, começa por aí, é separar o joio do trigo. Aquele paciente vítima de traumas leves dos pacientes realmente vítimas de politrauma, que são bem mais complexos e precisam muito mais da sua ajuda. E aí, para começar, a gente pode pensar na historinha, tá? Como colher de forma objetiva a história no trauma? Primeiro que, às vezes, não dá tempo, tá? Às vezes o paciente já chega para você, você não pode perder tempo colhendo história, tá? Mas, assim, muitas vezes você é informado, você está numa unidade lá, uma UPA, por exemplo, e o pré-hospitalar vai chegar para você e você pode colher algumas informações que já vão te direcionar para a cinemática do trauma, para qual é o órgão, o sistema mais provavelmente acometido, já para você ter mais pistas de onde focar mais, tá? E aí, o ATLS coloca esse mnemônico, MIST, tá? Para você lembrar do que perguntar. O M é de mecanismo, tá? O que aconteceu? Exemplo, paciente, motociclista, vítima de colisão, moto, carro, com a ejeção de tantos metros, encontrado de tal maneira no ambiente. É basicamente o que aconteceu, como foi o trauma, se é que temos essa informação ou não. Injúrias, aí você vai dizer, né, exatamente o que foi encontrado, o que o pré-hospitalar, no meu exemplo, viu lá na cena. O paciente foi encontrado com deformidade em membro inferior direito, queixando-se do local, e também ataque dispnéico, por exemplo. Sinais e sintomas. Paciente queixa-se de dor no membro inferior direito e também apresenta pressão tanto, frequência cardíaca tanto, respiratória tanto, e por aí vai, tá? Isso na cena, né? E o T é o tratamento que a equipe pré-hospitalar instituiu. Normalmente, eles botam o paciente, né, imobilizam em prancha rígida e cervical e removem a uma unidade de pronto atendimento, ou terciária, né, dependendo do julgamento do médico regulador, no caso do SAMU. Às vezes, eles até medicam lá fora, né, colocam algum soro para correr, colocam transamin, colocam dipirona, né, alguma medicação, tá? Mas, na maioria das vezes, é só remoção mesmo, do pré-hospitalar. Tá aqui um exemplo para vocês, né? Ó, mecanismo. Mulher, 30 anos, vítima de colisão, motocarro lateral, às 15 horas, com ejeção, sem capacete,
encontrada em decúbito lateral esquerdo na cena. Injúrias. Ela apresenta hematomas em face, deformidade em membro superior esquerdo. Em sinais e sintomas, pressão 100 por 60, frequência cardíaca 120, tem uma coisa errada aí, né? Daqui a pouco vocês vão saber o que isso quer dizer. Frequência respiratória 20, saturando 96% em ambiente, Glasgow 7, está rebaixada, e a glicemia 120. Tratamento instituído, imobilização polar cervical, prancha rígida e remoção. Esse é o feijão com arroz, tá? E note que só de você sistematizar, você já evita de comer bola, que a gente chama, né? Que é deixar de perguntar itens importantes ao paciente, ou a equipe pré-hospitalar que está trazendo o paciente, tá? É muito comum o paciente chegar lá e o pessoal não perguntar nem qual foi o mecanismo, nem qual foi a hora, você não sabe há quanto tempo ocorreu o trauma, nem nada, e isso pode ter impacto no manejo do paciente. E aí sim, né, depois de ser avisado previamente, né, com esse breve resumo, você não vai procurar minúcia, cara, você vai fazer a avaliação inicial do trauma, que é onde você tenta justamente identificar, reconhecer e tratar lesões imediatamente ameaçadoras à vida. E aí você chega lá todo empolgadão para fazer isso, mas eu digo, calma, não vá atendê-lo ainda, calma aí, jovem, antes de chegar assim para o paciente, pense na sua própria segurança. Você deve calçar uma luva, uma máscara, um óculos e um gorro, pelo menos, para que você não se contamine com nenhum material biológico e assim a gente tenha uma vítima secundária desse trauma. Bom, uma vez paramentado, agora sim, você pode partir, né, para o famoso ABCDE do trauma, que é a avaliação inicial do paciente traumatizado, que surgiu com a TLS, né, e é amplamente difundido essa sequência lógica que vai, não do mais comum, mas sim do que mata mais rápido, até na sequência, né? Tipo, o A mata mais rápido que o B, se não for identificado e corrigido, o B, por sua vez, mais rápido que o C, e assim por diante, tá? Bom, começando então pelo A, o A é de vias aéreas e estabilização da coluna cervical. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu devo avaliar se o paciente está com a via aérea pérvia, ao mesmo tempo que eu não posso abrir mão de manter a coluna do paciente imobilizada, tá? Para evitar um trauma secundário e deixar de repente o paciente tetraplégico. Como é que vocês sabem que eu, mesmo que eu tenha levado uma pancada na cabeça agora, como é que eu não tenho minha via aérea impérvia? É porque eu estou falando livremente, né? A fala livre, desimpedida, é um sinal que dá muita segurança ao médico atendente que a via aérea do paciente está pérvia. E, em deixar a coluna imobilizada. E aqui é um erro muito comum, que muita gente, né, por má orientação, acaba que aprende errado, tá? Se o paciente chegar para você com colar cervical, você não vai, no ar, tentar tirar o colar cervical. Não, cara. Imagina você lá, chegou o paciente, né, o SAMU trouxe para você um paciente que está com colar cervical, aí você olha, tá rebaixado, beleza, mas tá respirando, não parece ter via aérea obstruída. Vamos tirar o colar cervical, vamos ver se tem cervicalgia. Enquanto você está lá galinhando, avaliando cervicalgia para tirar o colar cervical ou não, o paciente está morrendo ou de pneumotórax no B ou no choque no C. Então, cara, aqui é para avaliar rápido. A vieira está pérvia, ótimo. A coluna está imobilizada com colar cervical, ótimo, já passa para o C, tá? Aliás, para o B, tá? Do A para o B. Se não tiver, aí ou você coloca o colar cervical ou você coloca alguém para manter a coluna do paciente alinhada enquanto você passa adiante. Mas digamos que a via aérea do paciente não está pérvia, ele está falando com dificuldade, de maneira ruidosa, ou então ele está rebaixado, mas está como se fosse roncando, demonstrando sinais de obstrução de via aérea. O que você pode fazer pelo paciente? Bom, tá aí, né, o exemplo, né? A vítima inconsciente. Como é que eu vou saber se a via aérea dela está pérvia ou não? Nesse caso, você deve garantir, né, a via aérea do paciente, se ela estiver inconsciente ou não, você deve, de certa forma, abrir o máximo que você puder a via aérea antes de passar adiante. Se não fosse no trauma, a maneira mais simples de você fazer isso é um chin lift, é você levantar, né, o pescoço do paciente para que ele possa respirar livremente, que assim você garante que pelo menos a língua não está impedindo. Mas aí, se no trauma, nós evitamos muito fazer esse movimento, né? Quando vai fazer o chin lift no trauma, é dessa maneira aqui, ó. É uma pessoa imobilizando a coluna cervical do paciente, enquanto que a outra puxa a mandíbula, falando sério, tá? No trauma você não pode estender o pescoço, então você só vai puxar a mandíbula assim, o que dá muito mais trabalho, é bem mais difícil. Por isso que no trauma nós damos preferência geralmente ao jaw thrust, né? Quando temos dúvida em relação a uma vítima inconsciente que está com a via aérea obstruída, que nada mais é do que você colocar as suas mãos
nas maçãs do rosto do paciente e com os dedos de trás tracionar o ângulo da mandíbula para botar ela para frente. Isso, sem mobilizar o pescoço, né, com o pescoço parado, já desobstrui a via aérea do paciente, ok? Lembrando que a força é aqui, ó, nos dedinhos, não é para botar força na maçã do rosto não, senão é capaz de você piorar um trauma facial no paciente. E aí, logicamente, você, às vezes, precisa do socorrista, né? Você não pode deixar dois socorristas lá, um só segurando o pescoço e o outro fazendo um gel thrust, né? Ou então só um fazendo um gel thrust. Por isso que uma maneira de você liberar pelo menos o socorrista do gel thrust é usar uma cânula orofaríngea, né? A famosa Guedel. Essa cânula, ela serve para manter a via aérea pérvia, ou pelo menos a língua no lugar, com segurança, sem a necessidade de um auxiliar fazendo isso para você. Claro que você só pode passar em vítimas inconscientes. Se você tentar passar isso em qualquer pessoa consciente, a pessoa vai cuspir de volta na sua cara. E a passagem dela nos adultos ela tá assim, né? Você bota ela de bico para cima, encaixa no palato e roda que ela encaixa-se perfeitamente dentro da sua orofaringe, tá? Na criança é o contrário. Na criança, nós pegamos ela assim mesmo e com uma espátula abaixa-se a língua e insere-se direto na boca da criança. E note também que ela tem vários tamanhos. Alguns de vocês devem saber que o recomendado é medir, né? Pegar cada tamanhozinho e medir da boca até o ramo da mandíbula para você saber qual tamanho da Guedel vai ser utilizado. Porém, isso daí é mais no ambiente, por exemplo, pré-anestésico, né? Que vai submeter uma cirurgia, o anestesista está preparando lá a cânula, se ele precisar e tudo. Mas na emergência, cara, tipo, a enfermeira simplesmente pergunta para você. Você fala, Guedel, a enfermeira, qual o número? Aí você tem que ir de cabeça, né, pensar no número mais provável, que não dá para você sair testando uma por uma. Aí, ó, dica para vocês, pessoal. Os tamanhos médios, tipo, para um paciente médio alto, 4, para um paciente médio, 3, né, médio que eu digo 1,70 por aí, 3, e mais baixinho, né, 3 ou 2, tá? Mais ou menos esse tamanho que você vai pedir. Na dúvida, pede 3 ou 4, que você vai acabar acertando alguma coisa, tá? Até pelo menos você poder avaliar depois com mais calma e, se for o caso, trocar. Aqui, ó, é o método que eu falei para vocês, né, de como medir da boca até o ramo da mandíbula. E aqui é a inserção, né? No adulto se insere ela virada para cima e depois ela é rotacionada para se encaixar perfeitamente na orofaringe, evitando assim que a queda da língua possa obstruir a via aérea do paciente, tá? Claro que é necessário o paciente estar inconsciente. E se o paciente estiver consciente, mas você suspeita de uma obstrução de via aérea, você quer manter a língua dele mais segura e tudo, tem uma outra alternativa? Tem. Essa aqui, ó. A cânula nasofaríngea é uma cânula que se insere pelo nariz, tá? Você lubrifica a cânula e insere a mesma por uma das narinas, de preferência a maior narina que o paciente tiver, que aí ela vai ficar encaixadinha e vai manter um canal, né, pérvio até a via aérea do paciente, evitando assim a obstrução de língua e tudo, beleza? Logicamente, isso aqui, embora possa ser passado em pessoas conscientes, o paciente não deve ter nenhum sinal de fratura de base de crânio, que eu vou mostrar mais para frente, mas são aqueles sinais do guaxinim, que o olho fica roxo, né, bilateralmente, ou sinal de batalha, né, que é uma equimose aqui, ó, atrás da orelha, ou otorreia, ou rinorreia, né, no meio do trauma, porque isso tudo pode significar fratura de base de crânio, né, e na base de crânio tem uma estrutura que é a lâmina cribiforme do osso etimoide, que é uma lâmina bem fininha, que é justamente onde fica a cavidade nasal. Se o paciente tiver uma fratura desta lâmina, ao inserir qualquer coisa pela narina, e aqui não só uma cânula nasofaríngea, mas também uma sonda nasogástrica, nasoentérica, qualquer coisa desse tipo, você pode perfurar a lâmina fraturada e ir para o cérebro do paciente, né? O que obviamente é letal. Então, tem que ter esse cuidado, né? Antes de passar a cânula nasofaríngea, olha se o paciente tem sinal do guaxinim, de batalha, otorreia, rinorreia, qualquer outro sinal de fratura de base de crânio. Se tiver, está contraindicada. Tá aqui, ó, aí embaixo para vocês verem. Aqui está outra situação, né? É o paciente que sofreu queimadura, está com o rosto cheio de fuligem, tá? E aí você pode pensar, queimadura na face e tal, pode ter queimado a via aérea do paciente, e aí a tendência, né, da via aérea, né, da glote queimada, é gerar um edema de glote, de cordas vocais, que pode obstruir a via aérea
e impedir a passagem de ar, como se fosse uma anafilaxia, mas nesse caso daqui, né, seria um edema induzido pela lesão térmica. Todo paciente que tem fuligem no rosto, que tem queimadura de vibríceos e tal, você precisa, então, entubar precocemente, antes que a via aérea feche? Não, às vezes só está sujo mesmo por fora, então você tem que avaliar com cuidado. Olha se não tem nenhum sinal, né, de queimadura intraoral, como aqui a paciente tem, né, tem fuligem até na língua, e principalmente, olha a voz do paciente, e olha se o paciente está mostrando sinais de engasgo ou não. Se tiver, aí sim é melhor você garantir essa via aérea através de uma via aérea definitiva, com uma intubação orotraqueal, por exemplo, que assim você consegue passar, né, garantir a via aérea do paciente antes que as cordas vocais se fechem e aí o tubo não passa mais. Aqui, ó, nesse caso, o paciente que está com dispneia e fuligem no rosto, que está com alteração da fonação e fuligem no rosto, que está com sinais de queimadura intraoral, e esse daí tem indicação de via aérea definitiva como uma intubação orotraqueal de forma precoce antes que a via aérea feche. E digo a vocês, entube cedo mesmo, porque quanto mais o tempo passa, pode ser que ela não tenha fechado ainda, mas ela fique mais estreita. E aí você também não vai conseguir passar, tá? Mas aí, para quem não entendeu exatamente o que eu quis dizer, ó, qualquer via aérea definitiva é definida por aqueles dispositivos que colocam um balonete infaglótico. Só lembrando, tá aqui um corte em perfil da via aérea superior, dando um zoom aqui, né, vocês notam a epiglote, né, a cartilagem tireoide, e aqui é a abertura, né? É a glote, estando aqui as cordas vocais. Nesse caso, para dizer que é uma via definitiva, eu tenho que pegar algum dispositivo, como um tubo, né? E aí, ó, inserir o tubo e insuflar através dessa via aqui esse balonete. E aí o tubo fica com o balonete insuflado aqui, ó, infragloticamente, de forma a não só garantir, né, a passagem do ar para cá, mas também a proteger a via aérea do paciente de broncoaspiração, né? Seja de lesões, no caso, melhor dizendo, de secreções que venham do estômago, né, como vômitos e tal, ou secreções que venham por cima, como sangramentos, por exemplo, beleza? Isso aqui é a via aérea definitiva, é aquela que vem pela via aérea e fica um balonete insuflado infragloticamente para proteger essa via aérea de aspirações. Agora, às vezes, né, e aqui está um bom exemplo disso, quando a garganta já fechou, ou quando você não consegue acessar nada pela boca do paciente, trauma de facial complexo e tudo, que o paciente não está conseguindo respirar nem nada, aí uma opção é a cricocirúrgica, que é quando se faz uma incisão aqui na membrana cricóidea, né, entre a cartilagem tireoide, que é o palmo de Adão, e a cricóide, que é esse anelzinho aqui embaixo, uma incisão na pele, depois se afasta com afastadores e se disseca com pinças hemostáticas até chegar na cartilagem, onde se faz novamente um novo pique, dilata novamente e passa, preferencialmente, uma cânula de traqueostomia por aí. Se não tiver cânula, pode ser o próprio tubo orotraqueal, tá? Isso daí é uma abertura que é feita, que já fica abaixo do nível das cordas vocais verdadeiras, né, que estariam demasiadas nesse contexto. Logo, se a via aérea estiver totalmente fechada, né, naquele exemplo que eu dei da queimadura, que não passar o tubo, o paciente, para ter a vida salva, deve ser submetido a uma cricocirúrgica. É aquela situação dramática, né, que você nem entuba, nem consegue ventilar com o boa e nem tem uma máscara laríngea para passar também, que aí sim você precisa de uma via aérea cirúrgica. Aqui, ó, esse é o dispositivo ideal, é uma cânula de traqueostomia. Você insere essa cânula pela incisão que você fez e note que ela também tem um balonetezinho que é inflado e fica inflado infragloticamente, também protegendo a via aérea de secreções tanto de baixo como de cima, tá? Além de garantir o canal para o paciente respirar. Nem todo canto tem esse dispositivo, pessoal, não adianta contar com a sorte. Então, qual é a opção nesses casos? É passar um tubo 6,5, que tem mais ou menos a espessura necessária para passar pela incisão que você vai fazer. Ele vai ter um CAF também, né, para ficar aqui infragótico. O inconveniente é que ele vai ser bem mais longo que a cânula de traqueostomia. Então, você passa esse tubo aqui e depois você tem que fixá-lo, né, com pontos de sutura na pele do paciente. E lógico que quando o paciente, depois que foi estabilizado e transferido, no segundo momento se programa a troca por um dispositivo mais adequado. Lembrando que uma contraindicação à cricocirúrgica é o paciente ter menos de 12 anos. Por quê? Porque a cartilagem ainda está em formação, e aí, ao se realizar esse procedimento nesse perfil populacional, o paciente cresce com traqueomalácia, que é uma distorção de toda a arquitetura da laringe e da traqueia. Isso deve ser evitado.
Fora que também, além disso, a laringe desses pacientes ainda está muito pequena. Então, é muito fácil uma perfuração atravessar direto e perfurar o esôfago também, tá? Por isso que, pela delicadeza, pela complicação futura e pela complicação atual de transfixar, se evita fazer cricocirúrgica em crianças menores de 12 anos. Qual a opção, então, nesses casos? Provisória, né? É isso daqui. É a crico por punção. Não é uma que você faz um corte, uma incisão, que inclusive não é nem assim. A incisão na pele é assim, aí depois você afasta, e aí quando você dissecar, é que você disseca assim, tá? Essa crico por punção, você vai pegar uma seringa e um gel, tá? O que é gelco? É uma agulha parecida com uma agulha de seringa, só que ela é encoberta por um catéter de plástico. E aí você vai perfurar, né, no mesmo local, aqui na lâmina entre a cartilagem tireoide e a cricoide, né, na membrana cricotireoide. Nessa topografia você vai funcionar à medida que você aspira a seringa, tá? E você funciona assim, a mais ou menos uns 45 graus, inclinado para a parte caudal do paciente. E aí, ó, você, ao inserir, você mantém, né, uma aspiraçãozinha. Quando vier ar, é porque você chegou na via aérea. Neste momento, você para de inserir, a agulha fica no lugar e você progride só o plástico, só o catéter, tá? Para não transfixar a traqueia do paciente. E aí sim, ficou então o dispositivo aqui, né? O gelco, que é só o plástico, o mandril foi embora, olha o tamanho do mandril, não insira isso tudo não, pelo amor de Deus. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai conectar, primeiro, qualquer coisa com 3 vias. Pode ser aqueles polifix de soro, sabe? Pode ser até mesmo um cano que você faz um buraco do lado. O importante é ter 3 vias. Uma via vai para o oxigênio da parede, onde você vai ligar no fluxo topado, para mandar oxigênio para cá. E a outra via, obviamente, vai ficar conectada aqui no gelco. E a terceira via, que aqui na imagem está aqui, é onde você vai apertar por 1 segundo e soltar por 3 segundos, entendeu? Quando você aperta, você está deixando só o ar do oxigênio da parede entrar. É como se você simulasse uma inspiração. E quando você solta, é a expiração, é a hora que o ar sai, tá? Aí você fica desse jeito, aperta 1 segundo, solta 3. Aperta 1 segundo, solta 3. Normalmente você pede para outra pessoa ficar fazendo isso daí, apertar 1, solta 3, apertar 1, solta 3, enquanto você vai cuidando de outras coisas, tá? Também é uma medida, assim, extrema, que é feita quando você não pode realizar clínica cirúrgica. Lembrando que isso daqui tem tempo para acabar, tá? Isso daqui, peraí. Isso daqui só dura por 45 minutos. Mais que 45 minutos, o paciente começa a reter muito CO2 e pode fazer uma acidose respiratória, o que pode levar ele a uma parada cardíaca, tá? Então, novamente, isso aqui salva, mas é uma medida provisória até você conseguir uma via aérea mais definitiva. Ou passar uma máscara laríngea, pelo menos, né? Já aqui, ó, então, em resumo, o que é que deve ser avaliado e o que seria um A normal? Seria vias aéreas pérvias com cola cervical e prancha rígida. Eu sempre vou ficar tentando deixar um resuminho no final para vocês verem o que é uma evolução do ABCDE normal, tá? Se o A está normal, vamos passar para o B. No B, lembrando, você só passa para o B se você resolver o que você tem para resolver no A, tá? Por exemplo, o paciente está com a via aérea obstruída, você entubou, ótimo, só pode passar para o B depois que entubar, não pode passar para o B com a via aérea obstruída, obviamente, né? O B é de breath em inglês, que significa respiração. O que deve ser avaliado aqui? Primeiramente, a ausculta e a inspeção. Lembrando que os pulmões, ó, só lembrando, eles vão até o final das costelas, tá? Que eles se expandem até aqui e tudo, então tudo isso tem que ser auscultado e avaliado, porque acúmulo de sangue e tudo pode estar aqui embaixo. Olha só, a pleura, ela desce bem mais, né? Tá aqui em azul a pleura, né? Os excessos coxodiafragmáticos, que é onde sangue e outros líquidos podem se acumular, e os pulmões em cima, né? É bom vocês terem essa noção também, na hora de principalmente avaliar a ausculta e também a radiografia. E aí, só na inspeção, você pode identificar, né, quando você abre o paciente para poder auscultá-lo, você pode abre que eu digo a roupa, né? Você pode notar isso aqui, ó, uma fratura de mais de uma costal em mais de uma região. Nessa hora, é o que a gente chama de segmento instável. Esse segmento aqui, quando o paciente inspira, né, na inspiração, a nossa caixa torácica, ela abre, né, ela expande. Aí esse segmento instável, né, pela pressão negativa da inspiração, ele entra.
e na expiração, que é quando a caixa torácica se fecha, esse segmento, ele pula para fora, entendeu? É o que se chama de segmento instável, tórax instável, tá? E aí, isso só acontece em traumas muito grandes no tórax. E o tratamento, por incrível que pareça, não é fixar nem nada do tipo. Pelo contrário, é só analgesia, porque isso dói pra caramba, ficar indo e voltando. Então é você fazer uma analgesia boa, é para usar opioide mesmo, morfina, dipirona em dose alta, e por vários dias, porque a costela meio que já é, de certa forma, imobilizada por todas as estruturas adjacentes. Então, com o tempo, ela vai cicatrizar, vai formar calo ósseo, e esse calo ósseo, ele vai ficar alinhado, tá? Não precisa fixar nem nada disso. O paciente só precisa de analgesia para que ele possa continuar respirando, apesar da dor que está sentindo. Outra situação que na ausculta em inspeção vocês podem notar é isso daqui, ó. É um pneumotórax, que é quando você tem um acúmulo de ar no espaço pleural, né, que devia ser preenchido só por líquido pleural, e aí esse acúmulo, além de gerar dispneia e dor e tudo, ele pode ser extremo ao ponto de desviar o mediastino para o outro lado, de forma a obstruir os vasos da base, principalmente o retorno venoso pela veia cava inferior e superior, tá? O que vai derrubar a pressão do paciente e pode fazer um choque do tipo obstrutivo, né? Por parar o retorno venoso. E isso daí, se não for corrigido rápido, o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória e a óbito. Então, isso aqui tem nome, pessoal. Isso aqui é pneumotórax hipertensivo, que não se deixe enganar pelo nome, tá? Esse hipertensivo diz respeito à pressão que está sendo exercida no mediastino. Mas o paciente, ele vai se apresentar com o muro vesicular abolido de um lado, timpanismo à percussão, quando você percute, né? Fica um som bem mais timpânico, não aquele som claro pulmonar que nós escutamos. Turgência jugular, né? A jugular fica deste tamanho, bem distendida, porque o retorno venoso pela cava superior está obliterado. Está aqui uma imagem de turgência jugular, para quem nunca viu, tá? É a jugular externa, ela fica bem engurgitada, que nós chamamos, isso salta aos olhos na hora. E hipotensão, tá? O hipertensivo diz respeito à pressão sobre o mediastino, mas o paciente vai se apresentar hipotenso, tá? E como é que eu faço esse diagnóstico? Eu preciso de raio-x? Não. Até, eventualmente, né, o raio-x pode demonstrar esses achados, né? Desvio do mediastino para um lado e tudo, né? A hipertransparência do lado que está com pneumotórax, né? Que normal está assim, um pouquinho mais clarinho, com os vasos visíveis, né? Aqui você não vê vaso nenhum. Mas, ó, esse raio-x não deveria existir, cara. Porque esse paciente aqui, ele está chocado. Esse paciente aqui, se o cara chega para você com pneumotórax hipertensivo e você manda ele para a sala de raio-x, ele morre ou no caminho ou dentro da sala, cara. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é clínico, é através desses sinais. E ao encontrar esses sinais, você deve agir imediatamente para salvar a vida do paciente e não esperar por nenhum exame de imagem, tá? Como é que você age então para salvar? É muito simples, é só você fazer a famosa toracocentese de alívio. Você vai pegar outro jaco, né, e vai enfiar no tórax do paciente. O recomendável é que seja igual à técnica daqui, né? Você vai no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, inserir isso, aí com uma agulha, com a agulha acoplada na seringa, né? E aí quando vier retorno de ar pela seringa, é porque você chegou lá. Para a agulha no lugar e progredir só o catéter, né? Para não arriscar você perfurar nada do pulmão, beleza? Que nem aqui, ó. Ele tirou, né? Ele perfurou e aí tirou o mandril, que é o guia, né? E deixou só o plásticozinho. Isso daí vai retirar o excesso de ar da cavidade pleural que estava desviando o mediastino e vai desfazer o choque obstrutivo. Você está transformando, né, um pneumotórax hipertensivo num pneumotórax aberto, tá? Falando em pneumotórax aberto, essa aqui é outra situação. Pode ser que o acúmulo de ar não venha só daqui do pulmão estourado. Ele pode vir por fora também, tá? E aí, esse aqui é um pneumotórax aberto. Qual é o tratamento para esse pneumotórax? É você tentar fechar esse ferimento aqui antes que entre ar demais e comece a desviar o mediastino, né? Ah, Rodrigo, mas o ar não pode entrar e sair por aqui? Olha, geralmente, sim, sabe? Mas pode acontecer desse ar, desse ferimento, funcionar como uma válvula unidirecional.
em que o ar entra mais do que sai, sabe? Ele entra, mas na hora de sair, ele engancha um pouquinho e não sai tudo, o que gera acúmulo desse lado. E além disso, se esse ferimento aqui for maior que o diâmetro da traqueia, o ar ele vai entrar preferencialmente por aqui, ó, em vez de entrar pela traqueia, entende? O que vai, obviamente, né, prejudicar a oxigenação dos alvéolos. Logo, um pneumotórax aberto, embora seja bem menos grave que um pneumotórax hipertensivo, deve ser tratado. E como que você trata, pelo menos para estabilizar o paciente? Com um curativo de 3 pontas. Você deve pegar qualquer material que possa ser vedante, né, como papel alumínio, pode ser plástico também, e aí você vai colocar por cima desse ferimento e vai fechar 3 pontas, deixando uma ponta aberta. Isso daí faz com que, durante a inspiração, o ferimento ele seja ocluído por esse material vedante, e na expiração, o ar ele sai por aqui, entendeu? Então você expulsa parte do ar pelo furo, sabe? E na hora de o ar entrar por o furo, o curativo oclui. Entendeu a lógica? Eu só recomendaria que vocês fizessem uma coisa diferente do que foi feito aqui nessa imagem, tá? Seria melhor ter fechado essa ponta e deixado essa aqui aberta, porque esse ferimento sangra e deixando desta maneira, o sangue escorre para baixo, em vez de acumular aqui, o que pode até despreender, né, esses esparadrapos que foram colocados. Já aqui é outra situação que pode ocorrer. Esse daqui é acúmulo não de ar na cavidade pleural, mas de sangue. É o que chamamos de hemotórax. Esse hemotórax, cara, ele vai ter alguns sinais, ó. Esses aqui são sinais do pneumotórax. Timpanismo, turgência jugular, hipotensão. Agora vejam que no hemotórax vai ser diferente. O paciente, ele vai ter maciez à percussão, quando você percute, em vez de escutar um som de tambor, você vai escutar um som maciço, como se você estivesse percutindo uma madeira. E a jugular, em vez de estar distendida, né, como no pneumotórax hipertensivo, ela vai estar colabada, você não vai nem enxergar ela. Por quê? Porque esse caso aqui, o problema do paciente é que ele perdeu muito sangue para o espaço pleural, entendeu? Então, as veias vão ficar secas, principalmente as de cima, tá? E se for grave, o paciente também vai evoluir com hipotensão. Essa que é a diferença clínica, né, de um hemotórax para um pneumotórax hipertensivo e que pode confundir quem não for avisado. E aí, vamos lá. Se o paciente tiver uma alteração no exame físico que faça você suspeitar, né, pô, será que tem pneumotórax aí? Será que tem um hemotórax? Claro que se for hipertensivo, você vai ter que diagnosticar clinicamente e agir na hora. Lembrando que eu falei, né, que a punção é no segundo espaço intercostal. Isso era até a recomendação da 8ª edição, da 9ª edição do ATLS, tá? Mas agora, em 2020, foi lançado a 10ª edição, que eles disseram que você pode considerar fazer a punção não aqui no segundo espaço, mas aqui, ó, no 5º espaço, na linha, entre a linha axilar média anterior e a média, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior, nesse local, porque o que eles observaram? O ATLS ele é feito nos Estados Unidos, onde a maioria da população é obesa. E aí, nos obesos, eles têm uma parede anterior mais espessa, né, por conta da gordura, e o gel pode não chegar na cavidade pleural. Mas essa daqui é mais fina, então pode ser mais fácil se atingir a cavidade pleural em obesos, você fazendo a punção no 5º espaço intercostal em vez do segundo, tá? Mas tá, isso aí para o pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico e o tratamento é imediato. Mas qualquer outra alteração de ausculta em inspeção, com um doente estável, antes de tomar qualquer conduta, antes de indicar lavagem, drenagem torácica, toracostomia e tal, você deve aguardar um raio-x para poder ver se de fato é um pneumotórax ou se é só uma contusão pulmonar que não requer drenagem, ou se é um hemotórax, sabe, para você ver se tem como você retirar aquele sangue que está lá e reaproveitá-lo para fazer uma transfusão autóloga, que se chama, e assim por diante, tá? E aí vamos treinar um pouquinho. Esse raio-x está normal? Olhe direitinho, tá? Desse lado aqui você vê que a trama vascular vai até a parede. Se a trama vascular preenche todo o parênquima pulmonar, é porque está normal, tá? Não tem nenhuma alteração de parênquima pulmonar. Já aqui, ó, quando chega nesse ponto, a trama vascular para. Ela não vai até a parede, né? Ela para bem nessa linha, o que sugere fortemente um pneumotórax, tá? E aí esse paciente, estando estável de preferência,
deve ser drenada. E olha aqui o que pode acontecer, que pode te confundir, tá? Você pode escutar esse paciente aqui e não escutar direito o murmúrio aqui, percutir, aqui vai estar timpânico, sabe? E aí você pode pensar, pneumotórax, vou drenar clinicamente. Aí quando você olha depois, cara, se você tivesse feito um raio-x antes, você notaria isso daqui, ó. Isso aqui, pessoal, note que a trama vascular continua. Apesar da linha, a trama vascular continua. Isso aqui, minha gente, não é pneumotórax. Isso aqui é uma hérnia diafragmática. O diafragma rompeu e conteúdo abdominal, ele eviscerou para a cavidade torácica, entendeu? Logo, o tratamento aqui não é drenagem. O tratamento aqui, na verdade, é uma laparotomia. O paciente vai ser abordado por baixo e aí vão puxar por baixo a víscera de volta para o lugar dela. E aí, no segundo momento, é feita a drenagem, né? Porque, afinal de contas, quando você puxar a víscera de volta, vai entrar o ar pela cavidade abdominal aberta aqui, né? E aí vai ser necessário deixar um dreno torácico. Mas veja que pode confundir, tá? Às vezes você pode julgar clinicamente que é um pneumotórax, mas a imagem pode fazer diferença. Então, ó, paciente estável, lembrando que para dizer que ele está estável, você ainda vai ter que passar pelo C, pelo D, pelo E, você pode aguardar o raio-x de tórax antes de indicar a drenagem torácica. Só tenta adiantar uma analgesia para o paciente antes, pelo amor de Deus, para ele não ir para lá com dor, tá? E o tratamento definitivo, tanto para o hemo como para o pneumotórax, é esse daqui, ó, é uma drenagem torácica em selo d'água. Até o pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, você faz a punção de alívio, mas logo em seguida você faz a drenagem em selo d'água, tá? Para poder fazer, né, a retirada do ar na cavidade pleural e permitir que o pulmão volte a se expandir. Como é que é essa drenagem torácica? Tem uma técnica que eu não posso me demorar muito aqui explicando para vocês, mas basicamente é feito uma antisepsia da região. E aqui, ó, estão vendo esse local? Esse local é o mesmo local da atual recomendação da toracocentese de alívio do ATLS 10ª edição. Quinto espaço intercostal, que coincide com a linha mamilar, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, tá? Você faz antisepsia, você faz um bloqueio anestésico e você faz uma incisão na pele e uma dissecação até chegar na cavidade pleural. Você sabe que chegou lá porque na hora da dissecação você sente o ar voltando. E aí você insere, então, um dreno torácico de número 28 a 32 French, o recomendado, e vai conectar esse dreno a um sistema coletor com selo d'água. Esse selo d'água, ele vai permitir com que o ar saia daqui, né? Saia por aqui, você vai ver borbulhando e não volte. E aí, com o passar dos dias, o pulmão vai se reexpandir e você futuramente vai poder retirar o dreno do paciente. Lembrando que o dreno, o tempo todo, deve permanecer abaixo do nível do paciente, porque se em algum momento colocar esse dreno acima do nível do tórax do paciente, o que por sistema de sifonagem, né, a água que está aqui embaixo, ela vai refluir de volta para o pulmão do paciente, coisa que você não quer, porque vai gerar uma baita infecção. E outro detalhe também é que o caninho de dentro, ele deve estar submergido só a 2 centímetros do nível hídrico, tá? Quanto mais alto esse nível hídrico tiver, mais resistência o ar que está aqui vai ter para passar, entendeu? Então, uma drenagem ineficiente pode acontecer porque tem água demais aqui no seu dreno. Aqui está um exemplo na prática de um hemotórax que a gente drenou. Esse hemotórax saiu 5 litros de uma vez. O que, logicamente, né, no contexto de trauma, é uma indicação de uma toracotomia de urgência, né? Uma drenagem acima de 1.500 ml significa que o paciente está com um sangramento ativo, né, no tórax. Então, é indicada uma toracostomia para o paciente para procurar qualquer vaso que esteja vazando para poder ligar esse vaso antes que o paciente morra de hipovolemia. Então, ó, tá aqui, ó, uma das indicações de toracostomia de urgência, né, que é a saída imediata de mais de 1.500 ml, é o que se define por hemotórax maciço. Ou então, ao longo das próximas horas, uma drenagem superior a 200 ml por hora, por 2 a 4 horas, tá? Mas, né, uma alteração do estado fisiológico do doente, ele ficando hipotenso, ficando confuso, rebaixado, tá? Você também tem que abrir para ver se tem algum vasinho que está lá dentro sangrando para poder ligar esse vaso. Ou então, o paciente que sangrou por aqui
E ele fica o tempo todo precisando de transfusão, transfusão, transfusão para poder manter a hemoglobina dele estável, né? Isso aí também seria uma indicação para abrir e ver se não tem nenhum vasinho sangrando. Aqui foi já depois, o paciente estabilizado e tal. Olha só o dreno funcionando. Você sabe que ele está funcionando quando ele está oscilando, né? Para cima e para baixo aqui, tá? Aqui só tinha sangue, né? Não tinha ar, não. E aqui é outra situação que eu acho que vale a pena mostrar para vocês, porque volta e meia vocês vão dar plantões locais onde não tem dreno torácico, vão precisar transferir um paciente e a transferência pode demorar. Esse paciente era um jovem que fez um pneumotórax espontâneo, né? Vocês podem ver, ó, desse lado a trama vascular vai até a parede, mas desse lado ela se interrompe aqui, né? E fez um pneumotórax bem grande, mas ele estava estável. A gente diagnosticou pelo raio-x o pneumotórax e pediu transferência. Foi na época da pandemia, o SAMU estava muito ocupado e a transferência estava demorando, e o paciente foi piorando, foi iniciando um quadro de pneumotórax hipertensivo. Começou a ficar taquicárdico, a pressão começou a cair um pouquinho, então nós resolvemos fazer a toracocintese de alívio. Só que aí depois, né, para não deixar em contato com o ar direto, o que a gente fez no improviso? Nós conectamos ao equipo, né, aqui, ó, a nova recomendação do ATLS, né, fazer aqui, ó, no mesmo local da drenagem torácica, quinto espaço intercostal, que coincide com a linha mamilar, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Foi feita a punção aí, do jeito que eu expliquei para vocês, e no GELCO foi conectado um equipo. E esse equipo foi conectado a um selo d'água que a gente improvisou com um frasco de soro. Deu uma tossidinha, mano, com força. Olha só, funcionando. Beleza, excelente, viu? Joia. Depois dessa punção, o paciente começou a melhorar da hemodinâmica e pôde aguardar até a transferência. A transferência demorou tanto que a gente resolveu até repetir o raio-x. Quando repetiu, olha só que, entre aspas, engraçado. Até expandiu, ó. Nota aqui que já começou até a expandir, né? Com a nossa drenagem meio capenga aqui. Mas aí o objetivo era estabilizar o paciente, né? Ele ainda precisa de uma drenagem torácica para poder expandir tudo. Mas note como já melhorou a expansão pulmonar com uma medida tão simples como essa, né? Para vocês verem que isso pode ser feito também na prática, né? Numa situação em que você não tem um material para drenar, precisa transferir e o paciente está piorando, até porque na ambulância pode ser que ele piore, então pode valer a pena você já mandar o paciente na ambulância com o equipo montado, já para ter uma certa segurança durante todo o transporte do paciente. E aqui, vamos lá. Olha só, aqui seria um raio-x pós-drenagem torácica. Vocês estão vendo a colocação do dreno, né? O paciente tinha um pneumotórax, ó, ele tinha uma lesão por ferimento por arma de fogo, quebrou até uma costela dele, tem enfisema subcutâneo. Aqui vocês podem ver onde está ainda a linha de pneumotórax, né? A trama vascular se interrompendo aqui, e aqui o dreno colocado. O dreno está até, de certa forma, bem colocado, sabe? E a posição para o pneumotórax é essa mesmo. Ele direcionado superior e posteriormente. Porém, esse dreno foi inserido demais, de maneira que ele está cutucando a cúpula pleural. Isso pode gerar dor no paciente. Por isso que é recomendável você tentar medir o tamanho do dreno que você vai inserir, da fúrcula external até mais ou menos o local onde você vai fazer o orifício, para evitar de inserir demais e atingir a cúpula pleural. Bom, isso tudo você foi capaz de diagnosticar, ou pelo menos suspeitar, só com ausculta e inspeção. Mas você também deve checar a frequência respiratória e a saturação do paciente, até para poder ofertar O2 suplementar através de máscara não inalante, no contexto de trauma, para manter a saturação do paciente acima de 95. É claro que, se o paciente estiver saturando já acima de 95, você não precisa colocar a máscara, mas se ele estiver saturando baixo, você vai ter que colocar a máscara acoplada a um oxigênio suplementar para manter o paciente saturando acima disto. E se você estiver disponível, vai usar o eFast, que é uma ferramenta fantástica para você passar um ultrassom no pulmão, e com isso, mesmo sem raio-x, você já é capaz de diagnosticar pneumotórax, tamponamento cardíaco, um monte de coisa. Eu vou mostrar rapidinho para vocês, só para vocês entenderem a teoria, tá? O eFast, você coloca, né, tem várias posições, mas o princípio é pegar um probe que seja circular, né, não linear, mas é um probe mais circular, e colocar ele na parede torácica, onde você vai observar essa linha, que é a linha da pleura, e o pulmão aqui embaixo, tá? A pleura, aqui é uma imagem estática, mas normal, ela está deslizando para lá e para cá.
a impressão que dá é que tem um monte de formiguinha passando aqui, sabe? A pleura deslizando é normal. A pleura parada sugere fortemente um pneumotórax. Aqui em outra região, tá? Aqui em mais detalhes, né? Uma costela, outra costela, a linha pleural, o pulmão. Se essa linha estiver se mexendo, está normal. Se ela estiver estática, é um pneumotórax. E você pode ainda refinar isso daí ativando o modo M, que é um modo como se fosse um gráfico da imagem que você está pegando. E se ela vier assim, entendeu? É o normal, tá? É o que a gente chama de sinal da areia de praia, porque a imaginação, aqui seria a areia, aqui seria o mar, tá? Isso aqui é o normal, o sinal da praia é o normal. E aqui, ó, esse que tem várias linhas é chamado de sinal da estratosfera, ou sinal do código de barras, tá? Esse daqui é o do pneumotórax. E aí, um ABC, um B normal seria o murmúrio vesicular presente em ambos hemitórax, sem ruídos adventícios, frequência respiratória 12 a 20 por minuto, saturando 99 em ar ambiente, com efeito negativo, tá? Se algo fugir disso, pensa direitinho o que você vai ter que fazer a mais, dar oxigênio, analgesia, fazer raio-x, drenar o tórax e tal, que seu paciente pode precisar. Vamos entrar então agora no C, tá? O C é de circulação. E aqui, já entregando logo tudo, tá? É o momento onde você vai avaliar frequência cardíaca e pressão arterial, e aqui é fundamental, porque isso é o que faz você diagnosticar os graus mais graves de choque, mas também você vai fazer a ausculta e a inspeção da parede torácica, né? A procura de sinais de trauma direto na área cardíaca, que pode gerar, inclusive, arritmia. Pode também ter sopros novos, né? Frêmitos, que possam indicar trauma intracardíaco. Se tiver disponível, vai aplicar um FAST, para poder ver, né, se tem líquido livre na cavidade abdominal, que possa sugerir uma fonte de sangramento, e também na janela cardíaca, né, para ver se tem tamponamento cardíaco, além de palpar o abdômen, a pelve e sentir pulsos periféricos. Ué, Rodrigo, palpa o abdômen no C? Sim, porque uma irritação peritoneal, num contexto de trauma, é uma grande suspeita de uma hemorragia abdominal, tá? Então, por isso que o abdômen tem que ser avaliado no C. E a pelve, você tem que ver se ela está estável ou não, porque uma pelve instável, uma pelve aberta, por exemplo, ela fica sangrando. E aí você precisa literalmente fechar a pelve de volta para tentar conter esse sangramento, tá? Além de sentir os pulsos também, porque eles também vão te ajudar a ver não só se o paciente está chocado, mas também se não tem uma hemorragia pontual, ou então um garroteamento pontual que necessite ser resolvido. Uma das condições que você pode encontrar no C é isso aqui, ó, é o tamponamento cardíaco, que é quando os vasos externos do coração, né, que ficam entre o coração e o saco pericárdico, eles sangram, e aí esse sangue acumulado, sem ter para onde sair, ele comprime o próprio coração, tá? Como é que você vai suspeitar dessa condição? Pela famosa tríade de Beck. O paciente vai apresentar turgência jugular, porque aqui o coração não consegue bater direito, então vai acumular sangue na jugular, como naquela outra imagem, pneumotórax hipertensivo. Vai ter hipotensão arterial, porque o sangue não está conseguindo bombear direito, então a pressão vai cair. Abafamento de bulhas pela ausculta. Essa é a tríade de Beck, tá? E isso daqui, ó, esse detalhezinho, né, o abafamento de bulhas é o que mais te direciona para um tamponamento cardíaco, em vez de um pneumotórax maciço, né, no caso, e também em vez de um pneumotórax hipertensivo. É um diagnóstico diferencial que vocês têm que prestar atenção, pessoal, porque muita gente boa pode confundir um pneumotórax hipertensivo, porque também dá turgência jugular, com um tamponamento cardíaco, e às vezes até confundem com um pneumotórax maciço, tá? Então, olha direitinho aí as características de cada um deles, para não fazer ruim na prova da liga e na prova de residência e na prática, tá? Aqui é, digamos, o padrão ouro, né, no trauma, para avaliar rápido, para ver se tem sangramento aqui ou não. O o FAST, né, com ultrassom na janela pericárdica, onde você consegue visualizar claramente se tem sangue ou não na cavidade cardíaca, na cavidade pericárdica. E caso tenha, e o paciente esteja morrendo por isso, você vai lançar mão de uma medida salvadora que é chamada de punção de Marfan. Com uma agulha você pode colocar aqui, ó, na direita do apêndice xifoide, que você vai atingir diretamente o saco pericárdico, e aspira cerca de 20 ml, 20 a 30 ml já é o bastante de sangue para poder descomprimir o coração e o paciente melhorar. Mas, ó, ele vai continuar sangrando, aqui nesse caso.
Então, você faz isso para estabilizar o paciente, mas também vai ter que chamar a cirurgia para poder fazer uma toracostomia de urgência e uma janela pericárdica, que é quando o cirurgião abre um pedacinho do pericárdio para procurar qual vaso que está sangrando e muitas vezes ter que fazer uma sutura diretamente sobre esse vaso, tá? Aqui é uma dica a mais, se o paciente estiver monitorizado, ó, quando você inserir a agulha e notar qualquer alteração no traçado, significa que a agulha triscou no músculo cardíaco. Então recua ela um tiquinho para poder aspirar de fato o sangue do pericárdio e não de dentro do coração. Também atente-se no ser para fontes de hemorragia externa, tá? Você deve aprender a reconhecer hemorragias arteriais, que são aquelas com sangramento pulsante, hemorragia venosa, que é aquele sangramento em fluxo contínuo, né? E também as hemorragias capilares, que é a famosa babação, tá? Claro que essa é mais grave que essa, que é mais grave que essa. Então, você já aí prioriza qual que você vai ter que fechar primeiro. E a sua prioridade nesse caso é fazer uma compressão direta para poder tentar estancar esse sangramento. Basta pegar gaze ou compressa ou pano limpo, se for no meio da rua, e inserir, colocá-lo diretamente sobre o ferimento e aplicar pressão. Só isso. É a coisa mais básica do mundo e que já ajuda muito, tá? Comprime bastante. Agora, caso a gaze se encharque de sangue ou a compressa ou pano, não tire ela não, senão você vai desfazer os coágulos que estão se fazendo. Coloque outra limpa por cima, tá? Se essa também se encharcar, coloca outra por cima e assim por diante, tá? Mas nunca retire as gases, porque assim você desfaz o coágulo que está se formando. Se isso não for suficiente, ainda está sangrando muito, o paciente está grave, está piorando, o que você pode fazer? Bom, às vezes não funciona, porque, por exemplo, está aqui o ferimento, né, na coxa do paciente, mas o vaso sangrante está lá fundo. Aí você não consegue comprimir diretamente o vaso, você só fecha aqui fora, mas lá dentro, no fundo, profundamente, continua sangrando. O que fazer nesses casos? Você pode lançar mão do chamado empacotamento, que é quando você vai inserir gás ou compressa estéreo dentro da ferida. Vai inserir bastante até literalmente empacotar a ferida e no final fazer um enfaixe e tal, para você tentar comprimir o vaso mais profundo diretamente naquele ponto. Se isso não for suficiente ou não for possível, só um minuto para você. Ah, sim, tá aqui o finalzinho, né? Você empacotou e aí no final você passou uma atadura sobre o ferimento. Se isso não for suficiente ou não for possível, aí você pode lançar mão do último recurso, né? Que é o torniquete. Existem aparelhos de torniquete, né? De exército e tal, que são bem. É o torniquete tático que chama, né? Que são feitos para isso, bem práticos de se utilizar, mas também você pode improvisar um torniquete, colocando algum anteparo sobre, nesse caso aqui, né? A topografia da artéria braquial, que ela fica mais medial, e torcer sobre esse local. Lembrando que torniquetes só devem ser aplicados em locais com o osso. Então, se o sangramento for na mão, não adianta você botar o torniquete no antebraço. Você tem que colocar no braço, tá? Mesma coisa. Tá sangrando no pé, você vai fazer o torniquete na coxa, não na perna, tá? Mas o jeito mais fácil de fazer um torniquete, e eu digo para vocês por experiência própria, é com manguito de pressão. Porque aí você consegue controlar a pressão que você está colocando, alivia um pouquinho. Muitas vezes a gente faz isso em que situação? Chegou lá, um paciente está sangrando pra caramba, sangramento arterial tal, aí você comprime, fecha, mas toda vez que você abre, volta a sangrar. E aí, como é que resolve? Você pode botar, eu já fiz isso várias vezes, coloca um manguito de pressão no braço, aí você insufla, né? E aí você tira a gase de cima para poder olhar o corte que está na mão, por exemplo, e aí você pede para afogar um pouquinho. Quando afoga um pouquinho, você vê por onde está sangrando. Aí você, identifiquei o ponto de sangramento. E aí você aplica uma sutura diretamente nesse local. Depois você afoga de novo e vê se parou de sangrar ou não. Muitas vezes você consegue resolver desse jeito, de forma bem simples e intuitiva. Lembrando que torniquete é uma medida provisória, né? Pelo amor de Deus. Ainda tem que, como eu falei para vocês, né? Tem que reparar o ferimento. Às vezes com sutura direta, às vezes é preciso ligar o vaso, às vezes é preciso fazer uma sutura, uma rafia no vaso, né? Vai depender muito do caso e da topografia. Lembrando que o recomendável, né? Que você não ultrapasse 4 horas no máximo com o torniquete em membros superiores e nos membros inferiores até 6 horas, mas quanto menos melhor, né? Porque um torniquete, por muito tempo,
ele pode dar trombose, ele pode dar necrose, ele pode ter até síndrome de reperfusão quando você tirar o torniquete, tá? E alguém deve ter se perdido, né? Assim, como eu disse, né? Você pode também usar torniquete para parar um sangramento para você poder limpar o ferimento e fazer um curativo compressivo mais eficiente. Ou para ligar vasos. Caso alguém não tenha entendido o que eu quis dizer, é isso daqui, ó. Apliquei o torniquete, identifiquei o vaso que está sangrando, e aí com uma pinça hemostática, eu clampei esse vaso para em seguida pegar um fio e amarrar o vaso, de maneira que o vaso fica lá, amarrado ou ligado para não sangrar mais. Só que sempre a hemorragia é externa. A hemorragia pode ser interna também, que é a pior, que você não está vendo, né? Os sítios mais comuns são abdômen, pelve e ossos longos, por isso que eles devem ser avaliados no C, tá? O abdômen tem o FAST para te ajudar, para você poder ver se tem líquido livre ou não. Se o paciente estiver instável, né, a pressão baixa, o paciente pálido, confuso, e o FAST positivo, isso daí já é indicação de você levar o paciente imediatamente para a sala de cirurgia, porque ele está sangrando, cara, entendeu? Até que se prove o contrário, é um sangramento. Faz uma laparotomia exploradora e procura o local do sangramento, porque não dá para perder tempo aí nesse caso. A pelve, você vai checar a sua estabilidade. A estabilidade da pelve é checar você observando primeiro, né? Olhando como é que ela está, se ela está desalinhada ou não, palpando a pubis do paciente, e você faz uma leve compressão lateral-lateral, e não anteroposterior, tá? Lateral-lateral, para ver se ela está molinha ou se ela está durinha como deve ser. Caso ela esteja instável, mole, aberta, desnivelada, você deve lançar mão de uma cinta pélvica para poder manter a pelve fechadinha, tá? E assim tentar conter hemorragias internas do plexo venoso sacral. Aqui seria um exemplo de um raio-x com uma pelve instável, tá? O ideal é que ela fosse estabilizada antes de mandar para o raio-x. Famosa fratura em livre aberta. Aqui é como a gente faz quando não tem aquela cinta pélvica bonitinha que vocês viram, né? Fica um médico de cada lado, a gente, cada um fica empurrando de um lado a pelve do paciente, e aí passa um lençol embaixo e cruza e gira e amarra o paciente assim, sabe? Às vezes quando tem pinça bacaus, trava com bacaus, também funciona. Aqui deixei por último porque assim é o ponto que vocês mais confundem um pouquinho, tá? Que é o choque. O que é o choque, pessoal? O choque, nesse caso, estamos falando de choque no conceito de hipoperfusão tecidual, que é quando o sangue não consegue chegar bem nos tecidos. No caso do trauma, a maior causa é o choque hemorrágico, né? O choque hipovolêmico. Perdeu sangue e não tem sangue para levar oxigênio para os tecidos. Mas lembre-se que pneumotórax hipertensivo mata mais rápido que um tórax, que uma hemorragia, entendeu? Então, por isso que o B vem antes do C, tá? Você deve lembrar que não é porque a maior causa disparada de morte no trauma é choque hemorrágico e que você deve esquecer os outros tipos de choque, não. Avalia no B direitinho se o paciente não está com pneumotórax hipertensivo antes de ir para o C e pensar em hipovolemia, tá? E aí, no caso da hipovolemia, existem os graus de choque que podem direcionar o nosso tratamento, né? Esses graus de choque, eles tentam estimar a perda volêmica. O choque grau 1, que se chama, né, é aquele choque que se perde até 750 ml, o que seria o equivalente a mais ou menos um doador de sangue que acabou de doar sangue. Ele vai continuar com a frequência cardíaca normal, a pressão normal, no máximo ele vai ter uma hipotensãozinha postural, tá? Transitória, e o basic size dele, da gasometria, também dá normal, tá? Já a classe 2, ele perdeu de 750 a 1500. Aqui já começa a alterar a frequência cardíaca. A pressão está normal, mas a frequência cardíaca aumenta. Eu lembro do caso daquela paciente lá, da motociclista, do começo da aula. E não sei se vocês têm essa noção ainda, né? Mas é bom lembrar que um corpo humano adulto tem cerca de 5 litros de volume. Então perder 1500 é perder muita coisa, tá? Mas é a partir de 1500 a 2000 que se é a classe 3, que é quando a pressão do paciente cai e a frequência dispara, tá certo? Esse daqui tá grave pra caramba, tem que fazer alguma coisa pelo paciente com urgência. E a classe 4, né, é aquele terrível, né? O paciente que já perdeu mais de 2 litros de sangue, quase metade do seu volume, ele também vai ficar muito hipotenso, vai ficar muito taquicárdico, o seu basic tá lá para cima, tá? É gravíssimo. Aqui seria o equivalente a um doador de sangue. Aqui seria uma hemorragia ainda não complicada, né, que ainda está conseguindo compensar a pressão.
Aqui já é uma hemorragia complicada, que é quando já começou a perder o mecanismo compensatório, ou seja, a PA caiu, apesar do paciente ter ficado taquicárdico, e aqui é pré-terminal, o paciente está quase literalmente morrendo, tá? Nessa situação aqui, na classe 1, você não precisa fazer nada específico, é só monitorar o paciente e ficar de olho caso ele piore, tá? Não precisa nem fazer cristalose para o paciente, porque esse choque aqui está compensado. Senão a gente faria soro em tudo que é doador de sangue, tá? Pensa por aí. Já aqui, ó, hemorragia não complicada, aí o paciente pode precisar de hemocomponentes, né? Ele está taquicárdico, então assim, você pode até considerar correr um pouco de volume para ele, para deixar o paciente um pouquinho mais equilibrado, né? Volume que eu digo é cristalóide. Soro ringalactato de preferência, tá? Cerca de 500 ml, no máximo 1.000 ml, para depois reavaliar. Aqui, cara, aqui você já precisa realmente correr atrás, porque o choque já passou da sua fase de compensação. O paciente está com a PA diminuída. Então você precisa, esse paciente já tem indicação de hemotransfusão, tá? Mas caso demore-se até conseguir a bolsa de sangue e tal, vai depender muito do serviço, vai ser necessário você expandir um pouquinho o paciente com cristalóide, né? Mas cuidado, pelo amor de Deus. Não é soro à vontade, não. Soro tem efeito adverso. Soro, ele vai diluir o sangue, ele vai deixar o paciente mais hipotérmico, caso não tenha sido aquecido, e se for fisiológico, ele provoca acidose hipercolêmica. Reconheceu? Ó, hemodiluição, acidose e hipotermia. É a tríade letal do trauma. Se você fizer isso com o paciente morre. Então, por isso que o ATLS recomenda, no máximo, 1.000 ml de cristalóide. Ringalactato de preferência, tá? Ou então soro fisiológico, mas é preferível solução balanceada, ringalactato. No máximo isso, tá? Não faça mais que isso não, senão você começa a ativar a tríade letal e pode matar o paciente, beleza? E aqui, não só hemotransfusão o paciente precisa, como também uma hemotransfusão maciça. Esse paciente vai receber, né, mais de 3 bolsas de concentrado de hemácias na primeira hora, e por aí vai. Agora, tem um conceito que está em voga mais ultimamente, que é o chamado de hipotensão permissiva, que é quando você deixa o paciente um pouquinho mais hipotenso, quando com a pressão arterial sistólica, né, eu tolero até 70 e a média até 50, tá? Eu posso considerar isso pensando no seguinte, o paciente está sangrando, né? O paciente hipotenso sangra menos, perde menos sangue, entendeu? Então pode ser interessante eu adiar a hemotransfusão ou mesmo a infusão de cristalóides em alguns pacientes, pelo menos até eu poder conter a hemorragia, seja com sutura, com cirurgia, enfim, com alguma estratégia, tá? Então eu posso tolerar em todo mundo essa hipotensão permissiva até resolver a fonte de sangramento, todo mundo não. Não dá para fazer isso nem em gestante, né, por questão do feto, e nem em TCE, porque a pressão intracraniana, né, a pressão de perfusão cerebral é a pressão intracraniana, que não varia, é fixa, menos a pressão, aliás, é a pressão arterial média, que é a pressão do seu sangue, né, essa daqui, menos a pressão intracraniana. É o que dá a perfusão cerebral, entendeu? Então, se o paciente estiver hipotenso e teve um TCE grave que aumenta a pressão intracraniana, se ele ficar hipotenso, ele vai perder mais neurônio ainda, porque a pressão de perfusão cerebral vai diminuir, entende? Então, se não for TCE em gestante, eu posso considerar uma hipotensão permissiva até esses valores, até conseguir resolver a fonte de sangramento. Depois transfunde. E se eu precisar levar a pressão arterial média? Como eu falei, se você não tiver nenhum hemoderivado, você pode fazer cristalóides, de preferência ringalactato, até o máximo de 1.000 ml, tá? Mas não passe de 1.000. Qualquer volume a mais tem que ser rigorosamente de hemoderivado. E qual seria o tal protocolo de hemotransfusão maciça para aquele paciente grau 4 que está pré-terminal, sabe? Quando abrir, né? Pelo ATLS, seria um ou mais dos seguintes dados. O paciente com ABC score maior que 2, vocês podem checar esse ABC score aí, basta olhar no Google, é bem fácil, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó, seria avaliar esses 4 itens. Mecanismo penetrante, pressão arterial sistólica menor que 90, frequência cardíaca maior que 120 e o FAST positivo, líquido livre na cavidade abdominal. Se pontuar em 2 ou mais desses pontos, já pode abrir protocolo de hemotransfusão maciça. Ou então o paciente que está com instabilidade hemodinâmica persistente, aquele paciente que fez o volume, piorou, fez uma hemotransfusão, ainda está chocado, aí você faz uma transfusão maciça.
ou então paciente com sangramento ativo que requer cirurgia ou angioembolia, tá? Esse é meio relativo, né? Tem paciente que vai para cirurgia e não precisa de tanto. É basicamente monitorar ele e ver se ele ainda está ficando estável, apesar das medidas clínicas, né? Enquanto decorrem as medidas cirúrgicas. Ou então necessidade de hemotransfusão na sala de trauma, o que também é relativo, tá? Dá para fazer um sangue e observar, mas se não for respondendo, aí você pode iniciar um protocolo de hemotransfusão maciça. Como é feito? O que ele tem de especial do que simplesmente pegar sangue e transfundir? Você vai ter que pegar não só concentrado de hemácias, mas também fazer para cada concentrado de hemácias um de plaquetas e um de plasma fresco congelado, tá? Para tentar manter uma certa proporção de hemocomponentes perdidos. E o máximo é 10 em 24 horas. Pessoal, 10, cada bolsa de concentrado de hemácias que você faz, para vocês terem noção, tem cerca de 300 ml. Ou seja, 10 em 24 horas, você literalmente trocou o sangue do paciente todinho, entendeu? Não adianta fazer mais do que isso, porque começa a dar reação transfuncional e o paciente morre do mesmo jeito e você desperdiçou um monte de bolsa de sangue que podia salvar mais vidas. E uma coisa que você pode fazer também, que pode ajudar, é solicitar fibrinogênio sérico, porque se o fibrinogênio estiver em queda, você pode no futuro indicar, baseado nele, cria precipitada, né, que é uma formulação que tem mais o objetivo de repor fibrinogênio. Já o choque hipovolêmico, né, não tem só medidas de reposição volêmica, além de conter hemorragia, né, da melhor maneira possível, de repor volume, você também tem algumas medidas farmacológicas que podem ser lançadas para tentar reverter o choque hipovolêmico. A mais conhecida e disseminada no ATLS, né, principalmente no pré-hospitalar, é o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele é um antifibrinolítico, ele vai inibir a degradação da fibrina, tá? Pelos fibrinolíticos endógenos. Ele foi validado por esse estudo aqui, ó, o CRASH-2, tá? Que avaliou, foi um estudo massa, bem grande e tal, que realmente comprovou a eficácia desse método. Como é que ele funciona? Você vai fazer 1 grama de ácido tranexâmico em 10 minutos, ok? Tá aí a diluição para vocês verem como é que faz, tá? Cada ampola tem 250 miligramas, então para dar 1 grama são 4 ampolas. E depois você vai botar 1 outro grama para correr ao longo de 8 horas. Isso daí reduz sangramento e reduz mortalidade, tá? E um desfecho secundário avaliado também, né, que até foi tentado esclarecer no COST-3, mas que o resultado foi meio duvidoso, é que ele pode reduzir até mesmo mortalidade por TCE, beleza? Então, se o paciente estiver sangrando de forma grave, lembre de aplicar também o ácido tranexâmico, famoso Transamin, desta maneira. E esse é o C, pessoal. Acho que foi o mais complexo. Entrando no D, que é disability do neurológico, pense em tentar afastar 2 coisas: TCE grave e trauma raquimedular, tá? Esse é o seu foco: TCE grave e trauma raquimedular. E um dos princípios daqui é você tentar não piorar a lesão. Verdade seja dita, pouco se pode fazer para a maioria dos TCEs, assim, de forma clínica. O que a gente mais faz é dar o suporte que o paciente precisa e tentar evitar que a lesão piore para que o próprio organismo se recupere, tá? O princípio básico é esse daí, tanto para o TCE como também do trauma raquimedular. É tentar não piorar a lesão e dar o suporte necessário até o paciente se recuperar. No caso do TCE, a maneira mais fácil de você avaliar é a escala de Coma de Glasgow, né? Bem famosa e tal, né? E eu reconheço que muitos estudantes têm dificuldade, mas é treino, pessoal. É você treinar várias vezes, que você mesmo vai encontrar seu método de gravar essa escala, tá? É treinar. No contexto de trauma, um Glasgow menor que 9 é indicação de via aérea avançada, porque observou-se maior taxa de broncoaspiração desses pacientes, entendeu? É um dogma, religiosamente menor que 9 tem que tubar todo mundo. Claro que vai ter paciente com Glasgow menor que 9 que ele não broncoaspiraria. Assim como tem paciente com Glasgow de 9 para cima que ele broncoaspira, entendeu? Então, bicho, esse parâmetro do ATLS, ele é o mais próximo da média dos pacientes, mas saiba que vai ter paciente que vai fugir da curva, que você vai ter que entubar, mesmo com Glasgow maior que de 10, por exemplo, que a princípio não seria indicação de intubação, tá? Avalia também a resposta pupilar, cara. A resposta pupilar, ela te dá uma noção de como está o tronco encefálico do paciente, se ele foi lesado ou não, tá? Afinal de contas, o reflexo pupilar fotomotor, ele passa pelo tronco encefálico. Uma anisocoria,
uma midríase, no contexto de trauma, sugere TCE grave, que requer exame de imagem. E também a força muscular. Tenta avaliar bilateralmente em cada lado, né? Até para você suspeitar se houve lesão medular ou não. Também para você investigar através do exame de imagem. Tem um conceito chamado também de choque neurogênico, que é um tanto raro, mas que existe, tá? O choque neurogênico, ele vai ser uma hipoperfusão tecidual, mas não por perda volêmica, e sim porque o paciente vai perder seu tônus simpático, entendeu? Ele vai perder seu sistema simpático. E aí os vasos vão entrar em vasoplegia e o paciente vai ficar bradicárdico, entendeu? Um marcador bem importante do choque neurogênico é que o paciente fica hipotenso e bradicárdico. Esse paciente não adianta dar volume, você vai ter que fazer droga vasoativa para ele, noradrenalina, tá? E aí, nós vamos tentar expor o paciente para poder identificar qualquer outra lesão que passou despercebida e também tentar prevenir a hipotermia, que também pode matar. Aqui no Nordeste é mais difícil, só se alguém for atropelado por um frigorífico móvel, né? Caminho frigorífico. Mas no Sul-Sudeste, volta e meia, acontece no inverno de alguém ficar com esse problema. Então, procure por estigmas e trauma, né, que você deixou passar. Aqui está o tal sinal do Guaxinim, né, essa equimose periorbital bilateral. Aqui o sinal de batalha, que é a equimose retroauricular. Aqui está outro estigma, não de fratura de base de crânio, mas de provável trauma de alça intestinal, que é o sinal do cinto de segurança, tá? Ele sugere fortemente uma lesão intraabdominal quando está presente. Expor o dorso do paciente, tá? Lembrar de remover a prancha rígida. Prancha rígida é só para transporte. Quando chegar no hospital, que o paciente for para a maca, você deve retirar a prancha o mais rápido possível antes que o paciente faça uma escara, tá? Uma úlcera de decúbito. Como é que se retira a prancha? Você precisa de pelo menos 4 pessoas, tá? 2 para realizar a movimentação em bloco pelo tronco e pelos membros inferiores do paciente, uma para realizar a movimentação pela cabeça e outra para tirar a prancha, tá? É assim que se tira. Você conta 1, 2, 3, vira o paciente, 1, 2, 3, tira a prancha, aí aproveita que virou o paciente para analisar o dorso dele, se tem alguma lesão, se tem alguma deformidade na coluna, e aí 1, 2, 3, rola o paciente em bloco também para ele voltar para a maca. Checar a temperatura e, se for necessário, aquecer o paciente com o cobertor, com o que você tiver. E identificar demais achados, né? Fraturas, ferimentos cortocontusos, escoriações. A maioria dos pacientes só tem isso, tá? Mas você tem que fazer todo o ABCDE para não deixar passar nada grave que possa matar o paciente até então. Esse é o pessoal. Aqui vocês podem ver, né? Tentem gravar, tá? Podem tirar print da tela, podem escrever e tal. Mas, assim, eu gosto de anotar como seria o exame físico normal para que eu possa me condicionar a procurar o normal e acender a cabeça quando algo estiver alterado, tá? Então, tenta gravar uma sequência assim, de exame físico normal, no ABCDE do trauma, para que vocês possam se condicionar também a identificar qualquer alteração. Por último, depois que você fizer o ABCDE e estabilizar o que for necessário, agora você pode se permitir fazer a avaliação mais detalhada, que é a avaliação secundária, né? Pelo mnemônico ampla. O A, pergunta se tem alguma alergia medicamentosa. O M, pergunta se usa alguma medicação contínua, alguma outra substância, né? Lembra que idosinho, polimedicado, pode usar beta-bloqueador, que pode impedir a taquicardia do choque hipovolêmico grau 2, por exemplo. O P, patologias prévias, né? Hipertensão, diabetes, qualquer coisa que possa influir, que você deva ficar atento na internação. Hipotireoidismo, para poder manter o hormônio tireoidiano que o paciente usa. Última refeição, né? De preferência anotar a hora. Isso pode ajudar também o colega anestesista, caso o paciente necessite ir para o centro cirúrgico. E o ambiente do trauma, né? Geralmente é uma via pública, mas pode ser em casa, pode ser em qualquer local. E lembrar de uma coisa também, tá? Atente para a cinemática do trauma. Dados que você colhe agora podem indicar uma cinemática mais grave e que podem indicar, por exemplo, que um determinado TCE precisa de uma neuroimagem, precisa de tomografia. É importante você ter essa noção, porque a tomografia não tem em todo canto, cara. Então, volta e meia, você vai estar de plantão no interior, ou até mesmo na capital, mas você vai ter que decidir se encaminha o paciente ou não para o serviço de referência que tem tomografia. Então, quais são os sinais de alarme que você, na avaliação secundária, deve estar atento para indicar uma tomografia? Perda de consciência, vômitos,
principalmente vômito a jato, não confundir com vômito em jato, né? Aquele vômito do exorcista que voa na parede é o vômito em jato. O vômito a jato é o vômito não precedido de náuseas, que é indicativo de hipertensão intracraniana. Crise epiléptica, amnésia anterógrada ou retrógrada, e isso daqui é o que deixaria você mais preocupado, né? Em você referenciar o paciente para fazer um exame de imagem, porque esse paciente pode estar, por exemplo, com hematoma epidural, que pode necessitar de uma descompressão cirúrgica urgente, por exemplo. Além de refinar o exame físico no que for necessário, algo que você não viu direito na avaliação primária, você pode reavaliar agora. Inclusive, é agora, na avaliação secundária, que você avalia se o paciente tem cervicalgia ou não, para tirar o colar cervical. Se ele se queixar de cervicalgia, ou se ele apresentar cervicalgia em qualquer momento da mobilização, você para de mobilizar, bota o colar cervical de volta, se retirou, e manda ele para fazer imagem para tentar descartar aí qualquer fratura cervical. Lembrando que fratura em um ponto da coluna, muitas vezes está acompanhado de fratura em outro ponto. Então, se for pedir tomografia de coluna cervical, por exemplo, peça da coluna inteira, tá? E lembra ainda que a tomografia no trauma é bem mais acurada. O raio-x no trauma deixa passar bastantes fraturas de processos transversos e espinhosos. E lembre-se, um trauma sempre deixa cicatrizes. E as cicatrizes, por sua vez, nos lembram que eu sobrevivi. Então, cuidado, tá? Para se atentar e atender os pacientes da melhor maneira possível. Beleza? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, pode entrar em contato que a gente está aí para tirar as dúvidas de vocês.